Nós leremos dos versos 19 a 21 de Mateus 6. Curiosamente, o Natan escolheu uma música que coincidiu com o texto de hoje. Fez de propósito, Natan? Fez de propósito? Muito bem, Mateus 6, 19 a 21. Estarei lendo, os irmãos acompanhem a palavra do Senhor. Diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Vamos orar mais uma vez? Está chegando ao Senhor, pedindo para que Ele ilumine a tua palavra aos nossos corações. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelo privilégio que temos de mais uma vez cultuarmos e engrandecermos ao Teu santo nome. Nós pedimos que desde já o Senhor ilumine não só as nossas mentes, mas que o Senhor transporte a Tua palavra aos nossos corações de modo que venhamos a aplicá-la para a Tua glória, que possamos, ó Deus, tirar bom proveito, ó Deus, desse momento onde nós meditaremos na Tua palavra, e não só agora, ó Deus, assim como nós desde o início cultuamos ao Senhor, que após esse estudo possamos também, ó Deus, aplicar a Tua palavra aos nossos corações e tomar dignamente, ó Deus, do sacramento do Senhor. Se nós oramos pedindo a Tua iluminação, em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, voltemos um pouco à nossa infância. Você já deve ter brincado de caça ao tesouro. Creio que todo mundo aqui já passou por esse momento, né? Onde nós, por vezes, né, os nossos pais, eles escondem algo e aí eles fazem um mapa. E nesse mapa eles dão eles fazem ali as coisas para a gente procurar aquele tesouro. Então, diante disso, a gente vai e eles colocam lá quantos pés nós temos que andar, quantos metros que nós temos que andar, onde nós temos que entrar, se para a esquerda, se para a direita. E diante disso a gente vai procurar o nosso tesouro. Na sua infância também você já deve ter assistido, e muitos até agora com idade mais avançada também assistem, né? Eu sou um deles que eu assisto um pouco Chaves. E Chaves foi uma série que foi lançada em 1972 pela Televisa lá no México. E essa série, ela retrata a vida de um órfão de 8 anos que vive na vila, ali com seus vizinhos, e ele mora no barril, né? Você já deve ter assistido Chaves. E nessa série também tem o seu amigo Kiko. E o Kiko é chamado pela mãe dele de quê? Tesouro. Tesouro, não se misture com essa gentalha. Pois é. É uma série muito boa. E ela retrata uma verdade. Muitas vezes nós tratamos as coisas aqui dessa terra, muitas vezes nós tratamos as situações ou pessoas ou determinadas coisas como o nosso tesouro. E isso foi o que nós acabamos de ler, quando Cristo diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Talvez o exemplo que eu dei possa parecer um pouco exagerado, mas por vezes nós agimos dessa maneira. Por vezes nós tratamos o nosso filho, por vezes nós tratamos o nosso cônjuge, um amigo nosso, ou uma pessoa muito querida, ou até algo, um celular, uma casa, ou um carro, como o nosso tesouro. E às vezes isso vira um ídolo no nosso coração, onde nós não sabemos como tratar esse ídolo. E é exatamente isso que Cristo quer dizer quando Ele nos ensina, que não acumuleis para vós outros tesouros. E diante disso, eu tentarei não me prolongar hoje, por conta do nosso tempo. Nós veremos esse estudo em 2 pontos. Primeiro, o ensino de Cristo de forma negativa. Então, Cristo, Ele nos ensina primeiro de forma negativa, para nós não acumularmos tesouros, depois de forma positiva, onde nós devemos ajuntar os nossos tesouros. No versículo 19, Cristo diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Então, o que Cristo quer dizer quando Ele diz para nós não acumularmos tesouros sobre a terra? O que Cristo basicamente quer dizer é que não é que nós não devemos trabalhar, não é que nós não devemos ter as nossas amizades, ter o nosso relacionamento familiar. Pelo contrário, Cristo diz que isso é bênção. Em outros momentos Ele vai dizer que isso é bênção. Mas aqui, o que Cristo quer dizer
é que esse acúmulo de coisas terrenas não deve ser o centro, não deve ser o árbitro do nosso coração. Então, esse ensinamento que Cristo traz para nós não acumularmos tesouros sobre a terra é muito válido para os nossos dias, porque nós vivemos em um período de pós-modernidade, onde as coisas deste mundo nos conquistam, onde o mundanismo traz para nós coisas que clareiam os nossos olhos, coisas que trazem um certo vigor para nossas vidas. Só que quando essas coisas tomam o lugar de Cristo no nosso coração, aí Cristo diz para nós: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ele continua: onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. E ele usa um exemplo contextual aqui da época, que é bem interessante, porque se nós formos lembrar do contexto judaico, do contexto de Israel, nós vemos que tem diversas coisas ali que trazem riqueza, né? A despeito disso tem os tecidos, por exemplo, da época, que eram bem caros, né? E quando Cristo diz isso, Ele quer trazer um ensinamento. Ou seja, quando nós ajuntamos essas coisas podem ficar nesse mundo. Essas coisas não devem tomar o nosso coração, porque o nosso lugar não é aqui. Então, é esse o ensinamento que Cristo quer dizer. As coisas desse mundo são corroídas. As coisas desse mundo, a ferrugem vai corroê-las, a traça vai corroê-las. Quando ele usa o exemplo do ladrão, e aqui, se você já foi no interior, pelo menos na região nordeste do Brasil, eu já morei lá por um tempo, eu creio que até algumas regiões do interior aqui do nosso estado também, do sudeste, deve ter isso, né? Você já deve ter visto aquelas casas que são feitas à sua base de madeira, e elas são todas revestidas de barro, de estuque. Aí a gente tem um homem do mato aqui, ó. Então, o que os ladrões faziam naquela época? Eles escavavam, eles pegavam pedra, eles pegavam madeira, começavam a escavar as casas e metiam as mãos para dentro para roubar as coisas, para roubar as riquezas daquelas pessoas. E é esse o exemplo que Cristo traz aqui. Não acumuleis para vós outros tesouros, porque os ladrões podem escavar, os ladrões podem te roubar. É esse o ensinamento que Cristo nos traz, é isso que Cristo diz. E outra coisa que Cristo fala, e convido você para que abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 12, nos versículos 38 a 40, Cristo vai admoestar, Ele vai ensinar os escribas e os fariseus, porque eles faziam exatamente isso. Eles iam às casas das pessoas mais necessitadas, das viúvas, dos órfãos, e cobravam pelas visitas, cobravam pelas orações, e então eles tinham essa maldade no seu coração, onde Cristo chegou a admoestá-los. Convido os irmãos para que leiam essa passagem. Vamos ler? E ao ensinar... Então vejam, meus irmãos, quando Cristo diz isso aqui lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, o que Ele quer dizer? Se você age dessa maneira, acumulando tesouros para você aqui nessa terra, e como eu disse antes, não que seja errado o acúmulo de tesouros de maneira necessária, aquilo que é necessidade nós devemos correr atrás, Cristo também nos ensina isso, mas Ele nos ensina que quando nós colocamos isso no lugar dEle, no nosso coração, aí sim nós começamos a pecar. Aí sim nós começamos a agir contra a lei de Deus. E Ele nos compara aos escribas. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que os escribas não eram pessoas boas. Pelo contrário, eles confrontavam Cristo, eles confrontavam Jesus. Eles queriam a todo momento arguir a Jesus. E então, Cristo aqui vem admoestando essas pessoas. E Ele nos compara com escribas quando nós agimos dessa maneira.
Em outro momento, lá em Tiago 5, 1 a 6, nós vamos ver os perigos das riquezas, do acúmulo de riquezas. Diz assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso conhecimento em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então aqui Tiago, ele vem nos ensinando sobre os perigos das riquezas, os perigos do acúmulo aqui da terra. Meus irmãos, um exemplo bem claro disso para os nossos dias, que às vezes nós até negligenciamos isso, é quando nós agimos contra a palavra de Deus e quando nós não separamos o dia do Senhor. Esse é apenas um exemplo. Eu não falo que você não deva trabalhar no domingo, porque alguns aqui trabalham por escala, alguns aqui têm a necessidade de trazer o alimento para a sua casa. Se você faz isso, faça para a glória de Deus. Agora, você que não tem a necessidade de trabalhar no domingo e só faz isso por acúmulo de tesouros aqui na terra, para querer angariar bens, me desculpe, mas você está em pecado, você deve se arrepender, porque essa não é uma prática que o Senhor nos ensina, esse não é um ensinamento do nosso Deus. Nós devemos separar esse dia para cultuar ao Senhor. Como eu disse, não me entendam aqui como moralista ou algo do tipo, mas esse é um dia separado exclusivamente para o Senhor. Se você trabalha, faça isso para a glória de Deus, continue fazendo para a glória de Deus. Mas se você não tem a necessidade de fazer isso, venha e cultue ao Senhor. É um momento de privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos com os irmãos, podemos desfrutar aqui dos sacramentos, podemos orar ao Senhor, podemos ouvir um pouco da palavra e cantar louvores a Deus. É um grande privilégio que nós temos de poder cultuar ao Senhor. Então, quando nós agimos dessa maneira, nós estamos pecando contra o Senhor, nós estamos agindo de maneira errada contra a sua lei. E Cristo nos traz outro ensinamento, que é o maior ensinamento que nós vemos aqui nesse texto, que ele nos ensina onde nós devemos colocar os nossos tesouros. E ele diz o seguinte: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói. E ele continua: e onde ladrões não escavam nem roubam. Então Cristo, ele nos mostra que nós devemos colocar o nosso tesouro, nós devemos buscar a nossa vida de inteira glória ao seu nome. Nós devemos colocar a nossa alegria, o nosso pleno contentamento somente no Senhor. Em outro momento ainda nesse capítulo, ele vai dizer para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Cristo, falando sobre ansiedade, ele diz isso: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Cristo, após isso, ele nos mostra: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Esse é o ensinamento que Cristo traz. Eu pergunto para você nessa manhã: onde está o teu tesouro? Onde você tem colocado a sua alegria? Onde você tem depositado a sua vida? Você tem vivido exclusivamente para Deus? Você tem usado a sua vida de modo íntegro, que glorifique ao nome do Senhor? Ou você tem vivido regaladamente para as coisas dessa vida? Ou você tem depositado sua confiança, você tem depositado seus desejos aqui nessa vida? Nós acabamos de cantar: eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros. Essa tem sido a verdade das nossas vidas? Nós temos realmente buscado de forma sincera glorificar ao Senhor, seja com os nossos bens, seja com as nossas orações, seja com a nossa vida cotidiana? Que o Senhor continue a nos abençoar e que Ele possa cada dia mais nos fortalecer para a glória dEle, que possamos a cada dia mais viver. E para fechar esse momento, eu queria convidar os irmãos para nós lermos 1 Pedro,
Nós leremos 1 Pedro lá no capítulo 1, versículo 4. Vamos ler a partir do 3 e a gente termina no versículo 4 de 1 Pedro 1. Leiamos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua única misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, sem mancha, reservada nos céus para vós outros. Que busquemos essas verdades, meus irmãos, e que o Senhor possa continuar nos abençoando e continuar nos fortalecendo para viver única e exclusivamente para a sua glória, para buscar única e exclusivamente o seu reino e a sua justiça. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós agradecemos, ó Deus, a Ti, porque o Senhor tem sido bom conosco, apesar de nós. Por vezes nós confiamos em nós mesmos, por vezes nós confiamos nas coisas terrenas. Nós pedimos diante disso, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a confiar nas coisas lá do alto. Ó Deus, Tua palavra, Deus, nos dá promessas de que o Senhor cuida do nosso coração. O Senhor nos ensinou que onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Coloque os nossos corações, ó Deus, nas coisas celestes. Coloque o nosso coração em Cristo Jesus, ó Pai, e que possamos viver a cada dia mais para a Tua honra e glória. Amém. Ó Deus, fortaleça-nos nesse momento e guia-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Assim nós oramos por mediação de Cristo Jesus, hoje e sempre.